Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, professor. Tem alguém com o microfone aberto aí. Podemos começar? Boa noite, pessoal. Podemos começar? Boa noite, professor. Pode começar. Sim, professor. Boa noite. Beleza. Pessoal, sobre o nosso cronograma, eu acho que vocês já estão sabendo, a gente começa a aula prática a partir da semana que vem. Essa sexta ainda não vai ter aula prática. Tá? Aí sim, hein? Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, na sexta-feira, a gente ainda não tem aula prática nessa sexta, a gente começa a partir da terceira semana. Amanhã, a coordenação deve estar enviando para vocês o cronograma definitivo, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar do exame radiológico em ortopedia. Vamos falar do raio-x, tá? Raio-x é o exame importante aí no dia a dia da ortopedia. Existem outros exames complementares, mas o que a gente vai ver muito na ortopedia é o raio-x, né? Raio-x porque tem uma acessibilidade ao exame radiológico, é um exame complementar, né? O exame clínico é fundamental em qualquer patologia, né? A clínica sempre soberana, como a gente diz, e a gente tem sempre que fazer o exame clínico, porque pense bem antes de solicitar um exame radiológico, que é um exame complementar. O que manda é o exame clínico, né? Você tem sempre que examinar, botar a mão ali na lesão, onde dói, onde tem o edema, isso é importante. Costumo dizer que quem fazer ortopedia, mais especificamente, que às vezes o dedo, o palpar, já é o primeiro exame radiológico, porque é importante fazer o exame físico, fazer os testes. Tá legal? Exame radiológico não é isento de risco, a gente sempre soube que o exame radiológico tem o risco tanto para o médico, para o técnico de radiologia, o risco para o paciente, então sempre muito cuidado em sair pedindo exame de qualquer jeito, tá bom? A importância do exame radiológico. Exame complementar de baixo custo, raio-x. Na maioria dos hospitais e ambulatórios, você encontra um aparelho de raio-x, então é um exame de baixo custo, de fácil acessibilidade, e vai te ajudar e muito na ortopedia, no trauma, principalmente, né? Exame complementares necessários em diagnóstico de diversas patologias, a gente vê o raio-x aí em outras áreas, né, que vai auxiliar também no diagnóstico de outras patologias, e usado também em ato cirúrgico, quem for fazer ortopedia, quem for acompanhar, quem quiser acompanhar a ortopedia, ou que já acompanhou, sabe da importância do raio-x no ato cirúrgico, né? Nas cirurgias ortopédicas, neurocirurgia, cirurgia geral, enfim.
padrão ouro para estudar fraturas e tumores ósseos. No primeiro momento, pela acessibilidade, pelo alto custo, baixo custo, você consegue fazer um diagnóstico com raio-x, um raio-x simples, né? Detalha a anatomia da estrutura óssea, deformidade de colunas e membros, deformidades das fraturas, desvios, enfim, o raio-x é um belo de um exame no primeiro atendimento na ortopedia, né? Ele tem a função também de estudo de maturidade óssea, sinal de Reiser no ilíaco, que isso é um sinal que você avalia a maturidade do osso, que seria isso daqui. A gente vai estudar, quando for estudar as patologias da pelve, a gente vai falar desse sinal de Reiser, que é esse crescimento. O pessoal que fazia endocrinologia, para estudo de idade óssea, isso auxilia. Então, o raio-x também é um auxílio quando você vai fazer o diagnóstico ou o controle da idade óssea do paciente. As imagens radiológicas do tecido ósseo, a gente vai falar muito isso em ortopedia. Imagem de hipotransparência, imagem de hipertransparência, imagens osteolíticas, imagens osteogênicas, triângulo de Koedman, imagens de raio de sol, imagem de casca de cebola. Tudo isso são sinais radiológicos que vão te direcionar para você fazer o diagnóstico ou iniciar o que você está suspeitando de fazer o diagnóstico, né, daquela lesão. Então, a gente vai falar muito disso. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Imagem de hipertransparência. Ó, tumor ósseo. A gente vai ver muito essas lesões. A gente vai falar a imagem de hipertransparência e hipotransparência. Hipertransparência está preto. Hipotransparência está branco. O raio não consegue, aqui ele passa com maior facilidade, aqui ele não passa, então ele tem hipertransparência e hipotransparência. A gente vai falar muito isso em ortopedia. Ó, imagem de raios de sol. Isso aqui, quando a gente der aula de tumor ósseo, a gente vai falar muito disso. Isso é uma lesão, um osteosarcoma. Ele faz essas imagens de raios de sol. Olha aqui nessa imagem aqui embaixo. Triângulo de Koedman. Isso também é um sinal radiológico de infecções ósseas, tumores ósseos. A gente vai falar muito em tumor, é só para vocês começarem a entender as imagens radiológicas do raio-x, nas patologias ortopédicas. Imagem de casca de cebola, são imagens tumorais. Imagens de bolha de sabão, isso aqui são imagens de paciente com mieloma múltiplo. Você faz um raio-x, você vai ver imagens de bolha de sabão, que a gente chama. São imagens radiológicas, imagens osteolíticas hipertransparentes. Olha, imagem de bolha de sabão. Pessoal, pode interromper aí se tiver dúvida, hein? Critérios ao examinar uma radiografia. Região anatômica examinada. Isso a gente vai pedir muito no TAC. Eu vou botar um raio-x lá, eu vou perguntar que região é essa? Raio-x de qual região? Essa incidência está em AP, está em perfil, está em oblíqua, certo? São as posições do raio-x, as posições, as incidências que você está pedindo daquela região. No AP, o raio entra anterior e o filme está lá posterior, isso é antero-posterior. Perfil, a gente está fazendo um raio-x de perfil daquela região. Oblíqua, você posiciona a mão do paciente, a mão, o cotovelo ou a coluna, e faz um raio-x em oblíquo.
Se aquele raio-x é de uma criança, a gente já falou na aula passada, o paciente tem físios de crescimento ou cartilagem do crescimento, se ela é uma criança, se ele é um adulto, se ele é um idoso, a imagem radiológica, a qualidade do osso vai te auxiliar ou te orientar para te dizer se aquele raio-x, aonde que é, em qual região, em qual posição que foi feita, se é num adulto, se é numa criança, se é num idoso, se ele está normal ou se é patológico, enfim, vocês vão começar a se familiarizar nessas imagens. E raio-x, pessoal, tem que ver toda hora, vai vendo, e você vai se habituando com aquelas imagens. Ó, o raio-x da coluna cervical, só que for começar a acompanhar a emergência, toda hora tem um politraumatizado, você faz aquela rotina, protocolo de raio-x, crânio, de coluna, raio-x de tórax, raio-x de bacia, enfim. Raio-x em AP, igual eu falei, antero-posterior, perfil neutro, transoral, importante para os traumas de região cervical, com a boca aberta, né? O paciente faz com a boca aberta para você ver normalmente a primeira e a segunda vértebra cervical, perfil em flexão, perfil em extensão, são isso aqui, ó, são raio-x em AP da coluna cervical. Um raio-x da coluna cervical em perfil neutro. O paciente está na posição neutra e fez o raio-x de perfil, para ver se você tem alguma fratura de vértebra cervical, se tem diminuição de espaço, se tem uma luxação, enfim. Raio-x transoral, olha, o paciente com a boca aberta, em AP transoral. O filme está lá atrás, a região cervical, e o raio incide pela parte anterior. Você consegue ver, ó, primeira vértebra e a segunda vértebra. Tá? Perfil em flexão. Pede para o paciente flexionar a região cervical para ver se você tem alguma instabilidade vertebral. Perfil, ó, em extensão cervical. Tudo isso são incidências radiológicas que vão te auxiliar no seu diagnóstico, no raio-x. A gente está falando especificamente do raio-x, tá? Que é o exame complementar mais usado no primeiro momento, principalmente na ortopedia. Lógico que a gente vai falar muito em tomografia, em ressonância, mas o exame complementar mais usado no primeiro momento é o raio-x, pelo baixo custo, pela acessibilidade, tudo aquilo que nós já falamos. Raio-x de ombro, ó, AP com rotação interna, AP com rotação externa, axilar, transtorácica, tudo isso são incidências que vocês precisam aí estudar, gravar, principalmente para o TAC, tá? A prova e cai esse tipo de incidência. A gente vai botar um raio-x lá, vou pedir para vocês, se é um raio-x de um adulto, de uma criança, que região é essa? É um AP simples, é um AP com rotação interna, rotação externa. Ó. Raio-x do ombro. Isso aqui é um paciente raio-x do ombro com rotação externa. Por que é rotação externa? Porque eu não vejo, desculpa, rotação interna, porque eu não vejo a tuberosidade maior. Quando eu faço uma rotação interna, a tuberosidade maior aqui, ó, ela sobrepõe ao húmero, e você não consegue ver. Diferente desse, quando eu faço uma rotação externa, eu consigo ver tuberosidade maior aqui do húmero. Raio-x do ombro de um adulto, não tem físios de crescimento. É normal ou patológico? Normal, não estou vendo nenhuma alteração, nem perda de continuidade óssea. O que é perda da continuidade óssea? Fratura.
Fratura. Perfeito. Raio-X, olha, em AP do ombro transtorácico. Você está pegando... Desculpa. Ó. Opa, voltei aqui. Transtorácico. Você pega uma parte do tórax e todo o braço, todo o úmero. Ah, são incidências que vocês precisam começar a guardar, vão ser usadas e vocês vão ver toda hora na cadeira de ortopedia. Raio-X do braço, AP e perfil. Professor, Oi, professor, uma oi, rotação externa. não entendi. Ouviu o que eu falei? Ao do ombro para uma rotação externa. Raio-X do ombro, a diferença do ombro para a rotação externa. É isso? Sim, do AP normal para uma rotação externa. Ó, esse aqui é o raio-X do AP normal. AP normal, tá? AP com rotação interna. No normal, você consegue ver um pouquinho da tuberosidade maior do úmero, tá? Isso aqui é um AP normal. Isso aqui é uma rotação interna. Você já não consegue ver a tuberosidade maior. Você vê que ela está sobrepondo a cabeça do úmero. Esse aqui é uma rotação externa, que você já expõe toda a tuberosidade maior do úmero. Entendi, Entendeu? valeu. Isso é uma transtorácica. Vou botar a imagem lá para vocês, vou perguntar qual a região, tipo de incidência, se é patológico ou se é normal. Tá? Isso é importante vocês saberem. Vão olhar um raio-X, a primeira coisa que tem que saber, pô, isso é um raio-X de uma perna? Não, é do ombro. Está pegando uma parte do tórax. Tem fratura? Não, não tem fratura. Tem alguma patologia tumoral, lesão osteolítica, lesão osteoblástica, enfim, tá? Raio-X do braço, AP e perfil. Todo raio-X, a gente tem que pedir no mínimo 2 incidências. Eu falei isso na outra aula. No mínimo 2 incidências. Não dá para você fazer nenhum raio-X de nenhuma região do corpo, falar assim, eu quero fazer um raio-X só em AP. Porque quando você faz um raio-X, às vezes em AP, por exemplo, do ombro, a gente está vendo lá atrás, eu faço um raio-X aqui desse ombro em AP. Ah, não, está normal. Aí eu não faço uma rotação, por exemplo, externa, e ele tem uma fratura aqui da tuberosidade maior, naquele raio-X em AP você não vai conseguir ver. Tá? Então, todo exame de raio-X, toda solicitação de raio-X tem que ter pelo menos 2 incidências. Tá? No braço, AP, perfil. Ó. Um AP e aqui um perfil. E ver como muda a imagem. Aqui a gente tem uma fratura diafisária do úmero. Você vê como muda a imagem quando você pede 2 incidências. A gente falou lá na patela, o joelho, quando você faz um AP, você não consegue ver a fratura da patela. Quando você faz o perfil, você vê bem aquela fratura. E eu falei na outra aula também o seguinte, tenho dúvida, não consegui, fiz um AP e o perfil do joelho. Eu não consegui ver fratura, mas o paciente tem muita dor, tem edema, está estranho, eu estou desconfiado de alguma coisa, faz o raio-X contralateral. Não é vergonha nenhuma, não fiquem com vergonha disso. Faz parte do diagnóstico. Eu vou fazer o raio-X e o paciente às vezes pergunta, doutor, mas eu não sinto nada nesse joelho. Então, não tem problema, é para me fazer um comparativo. Isso te auxilia no seu diagnóstico, vai te ajudar na sua vida profissional e não é vergonha alguma. Tá legal? Raio-X do cotovelo, AP e perfil. Ó, AP
e perfil do cotovelo. Tá? No AP, ó, esse paciente tinha uma fratura supracondiliana. Aqui, ó, isso é um calo ósseo. Isso aqui já tinha um calo ósseo. No AP, você vê que no perfil você consegue visualizar ele melhor aqui na região posterior. Enfim, essa é a importância de pelo menos 2 incidências. Um AP e um perfil. Se faz só o perfil desse cotovelo, você não vai ver uma deformidade, ó, aqui na cabeça do rádio. Isso é uma pseudoartrose de uma fratura que ficou uma deformidade. Mas no perfil, se você faz só o perfil, você não vai conseguir ver essa imagem. Então, a importância de 2 incidências. Olha o raio-x do cotovelo, uma fratura supracondiliana do húmero, tá? Aqui você vê que fraturou, tem fratura nesse cotovelo. Quando você faz o raio-x em perfil, você vê, aqui parece que ela está coladinha, parece que está próximo o fragmento um do outro. Quando você faz o perfil, ó, olha a diastase que tem dessa fratura aqui. Isso é importante, professor, mas aqui eu já vi que estava quebrado. Tá, mas a gente vai estudar em cotovelo depois, nas fraturas, que isso daqui muda a classificação. Muda a classificação, muda o prognóstico, muda o tratamento. Então, a importância de sempre 2 incidências. Dúvida? Raio-x de antebraço, AP e perfil. A gente vai bater uma foto lá, um braço, e vou pedir qual a incidência que a gente tem que fazer do raio-x num trauma no antebraço. Tem que fazer sempre 2 incidências, AP e perfil. Se eu faço só o AP, aqui tem uma fratura, ó. Aqui tem uma fratura distal do rádio. Quando eu faço o perfil, aqui eu consigo vê-la melhor. Uma fratura de uma criança, uma fratura que a gente chama superiostial, é uma fratura incompleta, mas aqui tem uma fratura pequena, mas você vê que no perfil você percebe alguma deformidade aqui. No AP, não, está normal. Então, sempre 2 incidências. Raio-x do antebraço, uma fratura distal do rádio. Aqui parece que ela está bonitinha. Não, está alinhadinha. Quando você faz o perfil, ó, tem um desvio importante. Fratura de Colles é uma fratura em dorso de garfo. A gente vai falar nas fraturas de punho. Pessoal, está muito rápido? Está tranquilo? Está dando para ir? Pode continuar, professor. Beleza. O Flamenguistas... ritmo está legal. Tá legal? Então tá bom. Os flamenguistas estão agoniados, eles estão doidos para ver o jogo. Vão sofrer hoje. Então, o meu São Paulo jogou. Aqui um raio-x, olha, do antebraço. A gente vai falar das fraturas do antebraço. Isso é uma fratura diafisária da una com uma luxação radioulnar proximal. Tá? A gente vai falar dessas fraturas na aula de antebraço. Tudo isso para vocês verem a importância de sempre 2 incidências, pessoal. Sempre o AP e perfil. E lembrando, mais uma vez, não é vergonha fazer o comparativo no outro braço. Raio-x do punho. Aqui, ó, fiz um raio-x em AP. Tá certo isso? Não tá certo. Tem que fazer pelo menos 2 incidências. Quero ver o AP, vou ver todos os ossos do carpo, vou ver o raio-x, vou ver a parte distal do rádio e da una, a articulação, vejo os metatarsos. Legal, mas tem que fazer o perfil. Eu tenho que fazer um raio-x em perfil para ver se eu tenho alguma deformidade, algum desvio, ou se eu consigo ver alguma fratura. Tá bom? Raio-x em AP, uma criança ou de um adulto?
Alguém consegue me dizer? Criança. Raio-x de uma criança. Esse é um raio-x de uma criança. Aqui ela tem uma fise de crescimento, olha, da una, ó. Isso aqui é uma fise de crescimento da una, aqui está do rádio. Só que no AP você olha e diz assim, não, está tranquilo. E não está, olha. Quando você faz o perfil, essa fise de crescimento do rádio, ela para estar aqui, ó, ela escorregou. Então, uma fratura da fise de crescimento do rádio, com desvio. Posso deixar isso daqui assim? Não posso, porque esse paciente vai ter o quê? Alteração do crescimento, o paciente vai ter uma deformidade desse punho com uma consolidação viciosa. Tudo isso a gente falou da outra aula, hein? Então, assim, ó, isso é uma lesão grave, isso é uma lesão que tem que ser, você tem que fazer alguma coisa, ou uma redução incruenta, vou puxar, vou tentar, vou colocar isso no lugar, se ficar, beleza, se não ficar, eu tenho que fixar, está instável, eu vou passar um fio para estabilizar, porque eu não posso deixar essa fise de crescimento fora do local onde ela tem que estar, porque senão vai alterar o crescimento do punho dessa criança. Certo? Aqui, ó, fise de crescimento do metacarpo, do primeiro, ó, a fise de crescimento aqui, ó. Isso aqui é núcleo de crescimento, ó, núcleo de crescimento, certo? Então, isso é uma criança. Raio-x da mão, AP e oblíquo. Ah, professor, mas agora na mão mudou. Mudou, eu tenho que fazer uma outra incidência, porque se eu fizer o perfil dessa mão, vai ficar sobrepondo o osso com o osso, né? Se eu fizer um raio-x em perfil, faço um raio-x aqui, eu não vou ver nada. Então, eu tenho que mudar, eu faço uma posição em oblíqua. Eu boto o raio-x aqui, aqui, boto essa mão em oblíqua. E aí eu faço o raio-x dessa mão. Se eu fizer em perfil, vai sobrepor o osso, eu não vou conseguir ver nada. Tá? Ó, raio-x em AP, raio-x em oblíquo da mão. Mão e pé já muda, tem que ter o oblíquo. Não adianta você fazer o perfil. Dá para você fazer um perfil quando for um dedo. Eu vou mostrar na frente. Mas da mão, para você ver metacarpo e no pé ver o metatarso, tem que ser em oblíquo. Ó, aqui a gente tem um raio-x, uma fratura do quinto metacarpo. Ó, no AP eu consigo ver e no oblíquo eu também consigo ver. No oblíquo vai me auxiliar no desvio dessa fratura. A gente vai ver nas fraturas de mão que, dependendo do ângulo desse desvio, vai direcionar para o seu tratamento, se é conservador ou se é cirúrgico. Tá? Mas isso mais à frente. Certo? Ó, o raio-x de mão de uma criança, ó, quanta núcleo de crescimento, ó, das falanges proximais, núcleo de crescimento da falange média, da falange distal, núcleo de crescimento do metacarpo, ó, núcleo de crescimento, raio-x em AP e em oblíquo. Professor, Oi. tem diferença de fise de crescimento e núcleo ou são sinônimos? Não, uma coisa só, a mesma coisa. Tá bem, obrigado. Beleza? Eu ouvi falar núcleo de crescimento, fise de crescimento, mesma coisa. Ó, isso é um raio-x de um paciente adulto. Você não está vendo o núcleo de crescimento, ou fise, né? Um AP e oblíquo. Tá? Professor, o dedo eu consigo fazer o perfil? Consegue. Aqui é um raio-x em AP da mão. Ah, mas eu quero ver só o dedinho, o dedo dele que está uma deformidade no quinto dedo. O que ele tem aqui, pessoal? O que vocês conseguem ver desse raio-x? Qual o diagnóstico? Vou botar esse raio-x lá, vocês vão dizer que isso aqui é o quê?
Você já Uma consegue. luxação? exposta? É o quê? Tudo bem, isso é uma Uma luxação, luxação? luxação interfalangiana, da falange proximal com a falange média. Alguém falou em fratura exposta. Pode ser uma luxação exposta se tiver uma ferida. É porque aqui a gente está no raio-x. Tem uma ferida aqui. Tem uma exposição dessa luxação. É uma luxação exposta. Luxação, perda total do contato da superfície óssea. Isso aqui é uma luxação, pessoal. Certo? Professor, Pronto. é possível ter uma fratura nessa região ou vai ser, sempre que for nessa região, vai ser uma luxação? Não, possível ter fratura. Fratura, às vezes fratura, luxação, ele quebra, solta, porque isso daqui, olha, é um paciente, é uma criança, tem núcleo de crescimento, às vezes ele luxa e quebra também, mas fratura, luxação. Aí você vai ver o diagnóstico de fratura, luxação. Aqui só tem uma luxação. Tá Certo? joia. Isso aqui é um paciente, é uma criança, um adulto ou um idoso? Vocês conseguem dizer? Idoso. Olha a qualidade do osso desse paciente. Osso osteoporótico, né? Olha a cortical desse paciente, como é que são finas. Você vê que é um osso de muito hipertransparência, né? Vai ficando escuro. Paciente idoso, você vê como muda a qualidade óssea, né? Do idoso, do adulto, jovem, da criança. Isso é importante vocês guardarem. Raio-x da coluna, AP, perfil e oblíqua. Na coluna a gente tem 3 incidências na região lombosacra, que às vezes a gente tem, acho que tem uma aula de coluna, acho que nesse período eu não sei se vai ter, porque tem uma queda na carga horária, mas enfim, algumas patologias da coluna lombar, isso é importante vocês saberem, quem for fazer ortopedia depois especificamente, vai ver que algumas patologias você consegue fazer o diagnóstico no raio-x e aí você tem que incluir o oblíquo da coluna. Mas, na maioria das vezes, a P e perfil da coluna você consegue fazer o diagnóstico. Tá? O AP da coluna lombosacra, perfil, olha, a gente vai ver o alinhamento posterior dessas vértebras, o alinhamento anterior, se tem alguma diminuição de espaço, aqui a gente sabe que tem um disco aqui, ó, intervertebral, quando isso tem alguma diminuição desse espaço, é sugestivo de alguma compressão, ou que esse disco aqui está sofrendo, e esse paciente está tendo dor, ele pode escorregar e fazer a famosa hérnia de disco, né? Então, se você faz um raio-x simples, tem uma diminuição de espaço entre uma vértebra e outra, isso vai te... opa, tem alguma coisa estranha aqui. Aí você pode passar para os exames complementares, de tomografia, de ressonância, que eles vão avaliar, principalmente a ressonância, partes moles, e vão fechar um diagnóstico melhor. Mas o raio-x já vai te dar uma primeira avaliação daquela região. Se tem uma espondilolistese, a gente vai falar isso mais à frente, quando tem uma perda desse alinhamento de uma vértebra, ela vem aqui, de repente, essa daqui vem aqui para frente, então ela sai do alinhamento. Você vê, e quando ela perde esse alinhamento, esse disco que está por aqui, ele está sofrido. Então, a gente chama de espondilolistese, mas mais à frente vocês vão entender. Raio-x da bacia. AP em dupla abdução, que a gente chama de Loewenstein. Na aula principalmente de epifisiólise, que são as patologias do quadril, a gente vai falar muito das incidências de raio-x de bacia.
A gente tem AP em dupla abdução, que é o Lovenstein, tem a LAR, tem a obturatriz, tem algumas outras, mas a princípio eu quero que vocês guardem essas aqui, AP e AP em dupla abdução, que é isso daqui, ó, AP simples, raio-x de uma criança, olha, núcleo de crescimento aqui, olha, núcleo de crescimento, e raio-x em dupla abdução, ou Lovenstein. A gente consegue fazer muito diagnóstico. Na aula de epifisiólise, epifisiólise é quando escorrega essa fise de crescimento aqui, o sorvetinho aqui tomba, e a gente vai fazer o diagnóstico, você faz um raio-x, às vezes, no AP e não consegue ver nada, está normal, quando você faz o Lovenstein, isso daqui tomba. Enfim, é uma incidência radiológica que vai te auxiliar no diagnóstico também. Então, raio-x em AP, essa bacia, esse quadril. O paciente tinha muita dor no quadril, fez um raio-x em AP, não conseguiu ver nada, fez um Lovenstein, também não tinha nada, depois a gente fez uma tomografia, e aí aqui na tomografia, ó, ele tinha uma luxação sacroilíaca, uma subluxação. Aqui, ó, olha aqui como está normal desse lado, e aqui estava alterado. Aí é um exame complementar, a tomografia vai te auxiliar. Um raio-x de uma imagem aí de um fixador externo na bacia. Ó, o raio-x em AP, ó, paciente idoso, olha a qualidade do osso quando começa a mudar, olha. Você vê que é um osso osteoporótico, uma fratura do colo do fêmur. Olha a diferença desse lado para esse lado daqui. Olha a deformidade que está desse lado. Existem alguns outros parâmetros na radiografia da bacia. A gente vai falar muito na aula de trauma de quadril. Existe o arco de Shenton, que é esse arco que a gente... Oi. Pode voltar naquela imagem da tomografia de novo, por favor? Essa? Isso. Ah. Nesse caso, como houve uma luxação e aparentemente a luxação elevou um pouco o lado direito, teria tipo um encurtamento também, a gente vendo assim a olho nu no paciente? Às vezes a gente consegue ver. Não sei se essa luxação aqui, essa quantidade de desvio aqui, faria um encurtamento, mas pode ter, você pode ter. A gente chama de lesão em cisalhamento. Normalmente o paciente cai em pé, cai de telhado, pula o muro, cai em pé, e ele faz esse tipo de lesão. A gente chama de lesão em cisalhamento. Ele cai em pé e ele escorrega. Mas pode ter um encurtamento, sim. Por isso que depois foi feito isso daqui. A gente corrigiu que o paciente... Nesses pacientes, dá muita instabilidade de bacia. Às vezes não tem muito encurtamento, mas tem uma instabilidade muito grande. O paciente, às vezes, começa com um sangramento nessa região, a região que sangra muito, e aí você precisa estabilizar essa bacia, como foi feito nesse paciente aqui. Tá bem, obrigada. Nada. Então, fratura em AP do quadril. Aqui a gente só pegou uma parte do quadril, ó, mas aqui a gente tem uma fratura do colo do fêmur. Fratura do colo do fêmur, eu acho que eu estava falando do arco de Shenton, que é um sinal radiológico, mas a gente vai falar muito, não precisam guardar isso agora, não. Quando você traça uma linha aqui, ó, no colo do fêmur e na borda superior do forame, ai, meu Deus.
o orifício do ilíaco, aquele, você tem uma linha que a gente chama de arco de Shenton. Ó, você vê que ela tem uma sequência direitinha. Quando você perde essa linha, aqui no colo do fêmur já não tem, você não consegue criar essa linha. A gente chama de arco de Shenton. O arco de Shenton aqui está quebrado. Quando você não tem o arco de Shenton alterado, você tem alguma patologia onde não tem o arco de Shenton. E aí você faz o diagnóstico aqui da fratura do colo do fêmur. Mas esse arco de Shenton a gente vai falar muito na aula de bacia, tá? Ó, aqui o arco que eu falei, o arco de Shenton. Você começa aqui, ó, a borda interna do colo do fêmur, ó, e aí você vai passar, ele era para passar aqui, assim, ó. Aqui você quebrou o arco de Shenton. Então, você traçar uma linha aqui, uma outra linha aqui, essas linhas não se completam. Aí você tem uma alteração do arco de Shenton. Você faz o diagnóstico da fratura. Raio-x de coxa do fêmur, AP e perfil. Ó, AP. Aqui um AP e aqui o perfil. Por que eu sei que aqui é o AP? Por causa da posição do fêmur. Trocânter maior, trocânter menor. Raio-x em AP. Aqui em perfil já não consigo ver nada, porque está sobrepondo tudo aqui, o trocânter com colo. Isso aqui é um perfil. Raio-x do joelho. AP, perfil e axial da patela. O que é o axial da patela? Ó, AP, raio-x de uma criança, ó, núcleo de crescimento, ou físio de crescimento, do fêmur distal, da tíbia proximal, um AP, perfil. Ah, professor, mas esse paciente não tem patela. Não tem a patela. Patela, isso aqui é uma criança, patela, em cima de... Começa a aparecer com 12 anos, 11, 12 anos. Então, aqui ainda não tem a patela. Fiz um raio-x, professor, não vi a patela daquele paciente. Uma criança chegou, ela não tinha patela. Fez o raio-x do outro lado? Não, não fiz. Se fizesse, você ia ver que também não tinha patela, então não tinha nada. Por isso, tenho dúvida, caramba, não estou entendendo nada disso daqui. Será que isso aqui está normal? Está certo? Vou fazer o raio-x do outro lado. Faz do outro lado, você vai ver. Então, está tudo legal, não tem nada. Raio-x em AP, raio-x em perfil. Isso aqui ainda é uma criança, ó, físio de crescimento, ó, mas essa criança aqui já tem uns 13 anos, 12, 13 anos. Aí já tem a patela. Aí a importância de fazer o perfil também, que você tem que ver a patela. Tá? Ó, AP, perfil. E perfil. Ó. AP de um joelho e AP do outro. Olha só, não está igual esse joelho. Aqui, ó, é um paciente adulto, no AP eu consigo ver uma interlinha, que é um paciente com muita dor no joelho esquerdo. Esse aqui é o joelho esquerdo, esse aqui é o joelho direito. Ele está com muita dor no joelho esquerdo. Está estranho pra caramba. Será que vou fazer um do outro lado? Fiz o raio-x do outro lado. Está estranho mesmo. Aqui, ó, está tocando o osso no outro. Tem uma alteração. Provavelmente o paciente mais idoso, com uma destruição de cartilagem. Olha a diferença desse raio-x para esse daqui. E esse aqui é um raio-x axial de patela. Você pede o paciente para flexionar o joelho e o raio-x entra numa borda. O joelho está aqui, olha, está dobrado aqui. Você bota o filme aqui e bate o raio-x daqui. Faz um axial da patela. Ele entra assim, ó, na patela e vê o raio-x. Vê todo o corpo da patela.
Isso aqui é com o joelho flexionado. Você bota o raio-x lá na frente, embaixo ali da patela e faz o raio-x de cima. Você vai ver todo o corpo da patela. Então, a patela é AP, perfil e axial. Joelho, AP e perfil. Raio-x da perna, AP e perfil. Ó, AP, perfil. AP, perfil. Não, desculpa, AP e AP. Isso aqui é um AP, ela quebrada, e um AP já com a placa. Tornozelo, AP e perfil. E AP verdadeiro. Só guardem um AP e perfil, pessoal. AP, perfil. Perfil verdadeiro é porque, às vezes, quando você faz o perfil, o paciente está com um tornozelo ou pé em extensão. E aí você perde um pouco o parâmetro da articulação da tíbia com o talos. AP e perfil verdadeiro é quando o perfil, você bota o tornozelo em 90 graus aqui. O pé em 90 graus em relação à perna. A gente chama de AP, é perfil verdadeiro. Porque senão você pode fazer um AP com desvio em pronação ou um desvio em varo, torcendo o tornozelo para dentro ou torcendo o tornozelo para fora. O AP, quando você bota ele em 90 graus, centradinho para você ver toda a superfície articular do tornozelo. AP e perfil, tornozelo. AP, uma fratura de maléolo, foi colocado um parafuso, fixando, e aqui o perfil. AP do tornozelo. Aqui, ó. No ato cirúrgico, a gente botando uma placa aqui, ó, no ato cirúrgico, vê a importância do raio-x dentro do centro cirúrgico, para ver se esse parafuso não está intraarticular, porque não pode ficar intraarticular. Primeiro que você vai fazer uma destruição nessa cartilagem, e o paciente vai ter muita dor. Então, a importância, eu botei um parafuso, eu faço um raio-x para ver se ele está no lugar direitinho onde que eu quero que ele esteja. Eu botei uma placa, o parafuso ficou grande, ficou pequeno, por mais que você tenha os medidores, tudo, vocês vão conhecer as caixas, mas é importante fazer um raio-x ainda no ato cirúrgico, para ver se está tudo no lugar direitinho, do tamanho direitinho. Passando onde você quer, se a redução está uma boa redução, a importância do raio-x no ato cirúrgico. Raio-x em perfil do tornozelo e distal da perna. O paciente tem dor, edema, impotência funcional. Aí você não tem muita experiência no raio-x, veio um raio-x em perfil, o colega, ele veio lá do postinho, só tinha um raio-x, lá fizeram um raio-x em perfil. Pô, parece que ele tem uma fratura, mas eu estou na dúvida. Aí eu faço o AP, ó, olha a fratura. Importância das duas incidências, pessoal. Muda tudo. Isso é o AP, isso é o perfil. Aqui eu tenho dificuldade de ver. Aqui eu vejo com muita facilidade, faço o diagnóstico. Tá? Raio-x de pé, AP e oblíquo. O pé é parecido com a mão, porque senão dá sobreposição dos ossos. Ó. AP e oblíquo do pé. Você bota o pé meio que de lado e faz o raio-x dele, para não fazer sobreposição do metatarso em cima do outro, senão você não consegue ver. Se fizer o perfil do pé, não vai conseguir ver. Tá? Então, AP, perfil. Isso aqui é uma fratura, luxação de Lins-Frank, a gente vai falar no trauma de pé. Luxou os metatarsos, terceiro, quarto e quinto, ele está saindo. Faz um AP, ó, o oblíquo, você vê que está alterado, depois fixou
botou esse osso para o lugar e fixou. Raio-X do calcanhar, perfil e axial. Não dá para você fazer a P do calcanhar, que vai dar uma... Você imagina você botar o filme aqui atrás e vir com a incidência de lá para cá. Não vai dar para você ver o calcâneo. Então, raio-X de calcanhar em perfil, você vê todo o calcanhar, e axial. O paciente faz a flexão toda do tornozelo, bota o filme lá atrás no calcanhar e vem com a incidência. Aqui, assim, você vai ver o calcâneo. A gente chama de axial do calcâneo. Então, a axial, a incidência axial, a gente tem na patela e no calcâneo. Uma tomografia, foi feito um perfil do tornozelo e um axial desse calcâneo, está todo quebrado. A gente pediu uma tomografia para evidenciar melhor essa fratura. Você vê que o calcâneo aqui é todo em pedaços. A gente conseguiu montar com placa e parafuso, que é a tomografia depois com placa, mas aí dá muito... você não consegue ver por causa do material metálico, né? Aí você vê que, ó, olha como estava quebrado e aqui como ele já estava bem montado, mas ficou uma chuva de parafuso e placa. É isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, só lembrando que... Oi. Não é nem dúvida. O senhor pode disponibilizar o cronograma? Então, meu bem, amanhã o cronograma, vocês vão ter acesso ao cronograma, tá? A gente está enviando para a coordenação o cronograma definitivo de todo o período, a data de prova, a data do TAC, as aulas práticas, mas só lembrando que essa sexta ainda não tem prática, tá? Porque eles disponibilizaram as sextas para as aulas práticas, mas a gente não tem toda sexta aula prática. Mas vocês vão ficar sabendo as datas. Amanhã vocês vão ter acesso. Lembrando que essa sexta ainda não tem. Tá legal? Só sexta que vem. Tá bem, professor. E, professor, você disponibilizou a aula de semana passada no AVA? Já está no AVA. Botei Tá, ontem. beleza. Obrigada. Beleza? Já deu para ver, tá bom. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço. Até semana que vem. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Muito obrigado pela aula, professor. Até semana que vem. Valeu, irmão. Até semana que vem. Professor, o senhor pode disponibilizar os slides também? Está no AVA. Ah, tá no... então tá bom. Esse já tá é da aula de hoje. De hoje e amanhã eu coloco no AVA para vocês. Tá ótimo. Muito obrigada, tá? Obrigada pela aula. Boa noite. Tchau, boa noite.